Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, um vídeo de resenha. Esse material que é um clássico, vocês já vão chegar ali. Se você não é inscrito, clique em se inscrever, compartilhe, comente os nossos vídeos, dá o seu like, avisa os amigos do canal Central HQs, né? Você vai estar ajudando bastante o canal. Também conheça a nossa fanpage, nosso site do Central HQs, tudo isso está na descrição desse vídeo, assim como o link para quem quiser adquirir essa publicação. Aliás, vamos falar de um clássico, não é? Ronin, edição definitiva, o trabalho autoral do Frank Miller para a editora DC. Aqui saiu com a publicação da editora Panini Comics, material em capa dura, papel couché, 340 páginas, vários extras. Ronin, que já saiu por outras editoras, inclusive pela Ópera Gráfica, pela editora Abril, em minissérie, depois recebeu capa cartonada, eu tenho essas duas, inclusive. Essa capa não me agradou muito não. O que vocês acharam dela? Eu, sinceramente, acho que teriam capas melhores, até vou colocar umas imagens aí, que poderiam estampar essa publicação. Bom, galera, basicamente nós temos um trabalho que revolucionou os quadrinhos, sim, porque traz um experimentalismo do Ronin e também na parte ali de bastidores da indústria. Frank Miller tinha escrito Demolidor para Marvel Comics, tirou um personagem ali do limbo, né, que estava com poucas vendas, e colocou no topo da editora. A DC, obviamente, cresceu o olho, isso ali na década de 70. Ele falou, porra, olha só, esse cara, ele é foda, hein? Vamos trazer ele pra cá. Fizeram um jantar e, de forma a conquistar o Frank Miller, deram uma total liberdade criativa para ele. Inclusive na escolha da forma de publicação, ele queria que saísse até no formato de lombada quadrada, o que infelizmente não aconteceu, mas ele que escolheu o papel. O Frank Miller, que estava com umas ideias muito inovadoras para a época. Então nós temos aqui um trabalho que mistura quadrinho europeu com influências de mangás, inclusive dessa publicação aqui, Lobo Solitário, uma mistura de Ronin se passando no gênero sci-fi, uma coisa muito maluca, mas muito bem escrita e que eu acredito que tem influenciado diversos autores, até para aquela galera ali dos Estados Unidos. A gente sabe que nos Estados Unidos o pessoal tem uma mente um pouco mais fechada porque vem de fora, então a galera não dava muita atenção para as publicações japonesas e até europeias. Então o Frank Miller foi o cara que abriu as portas dessas publicações nos Estados Unidos. Então o Frank Miller, diante dessa possibilidade de ter um trabalho autoral, inclusive com relação a colocar o nome dele na capa, né, estava rolando um lance ali de desacordo entre os autores e as editoras, propriedade intelectual, direitos sobre a história. Então as editoras estavam tentando lidar com isso de forma que ambas as partes saíssem na vantagem. E o Frank Miller ali foi um vanguardista nesse aspecto. Em relação ao conteúdo dessa série, que inclusive é colorizada pela Lynn Varley, que se tornou esposa do Frank Miller, coloriu inclusive Cavaleiro das Trevas, nós temos uma história que se passa em dois momentos, primeiro no Japão feudal e depois ela avança no futuro. Aqui o Ronin, que é o protagonista, ele serve como uma espécie de guarda-costas do Lord Ozaki. Ele que tem de posse uma espada muito poderosa que absorve o sangue dos inimigos. Ela é sedenta por sangue, então ela chupa aquele sangue, e tudo está relacionado também a um demônio que é capaz de se camuflar entre as pessoas. Então nós vamos ter esse início, mostrando a honradez do Ronin, de seguir o seu mestre, todo aquele lance do Pride japonês. Depois a história avança no futuro, vou mostrar para vocês, num ambiente todo sci-fi, alta tecnologia, uma inteligência artificial que lembra inclusive a HAL 9000, que é de 2001, uma Odisseia no Espaço. Vou mostrar aqui a arte do Frank Miller, com uma pegada muito Moebius, né, que é um quadrinista europeu. E o mais interessante dessa publicação não é o roteiro, a história em si, ainda que ela também me agrade. Eu diria até que não é uma das melhores publicações do Frank Miller. Sin City, Cavaleiro das Trevas, Batman 1, Martha Washington, ao meu ver, estão acima até dessa publicação, mas ela ainda assim tem as suas qualidades, mas eu acho que o impacto maior dela é o experimentalismo, essa junção de diversos gêneros dos quadrinhos, o gênero europeu, a parte dos mangás japoneses com as comics americanas, para poder criar uma história diferente do que se estava acostumado. Nós sempre temos mulheres fortes dentro dos quadrinhos do Frank Miller, que tem posição de destaque dentro da publicação.
E a história vai envolver a reencarnação desse Ronin nesse universo mais tecnológico, futurista. E, obviamente, não só esse Ronin vai aparecer, mas como aquele demônio ali, que foi o grande arqui-inimigo do Lord Ozaki, que era quem o Ronin protegia, e ele precisa ainda manter aquela espada do Lord Ozaki, uma espada muito poderosa, separada desse demônio. Então a trama ela vai correr por esse sentido. Além disso, o Frank Miller complementa com histórias de panos de fundo, como a guerra de gangues, o racismo, o preconceito, a questão da criação de armamentos que podem comprometer o mundo, questões morais também dos personagens. Uma trama muito legal. Ela é suja, né? O traço dele aqui ficou muito legal. Um trabalho diferenciado do Frank Miller. Eu fico imaginando isso aqui na época. O pessoal deve ter falado, porra, cara, que doideira que é essa publicação. É um material que particularmente eu gosto bastante. Deixa um final meio que aberto para as interpretações. A publicação ela faz um apanhado dessa introdução que eu fiz com relação ao Frank Miller na DC Comics, né, a abordagem que foi feita. Temos aqui ainda os extras, olha só, inclusive algumas chamadas para edição, comentários de outros artistas. Esses são os extras aqui, algumas páginas. Olha que capa belíssima. Essa aqui poderia, por exemplo, estampar essa publicação. Arte sem estar colorida. Esses são os extras, então, da edição brasileira. Galera, que nota que eu dou para esse material aqui, que na minha opinião não vale só para quem é fã do Frank Miller, mas para saber o contexto da época, essa junção que ele fez dos quadrinhos de todos os gêneros do mundo. Eu dou uma nota 8,5 para Ronin, e eu acho que vale a pena você ter na sua estante. Então é isso daí, galera. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade para vocês. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem os nossos vídeos, também deem o seu like e deixe o seu comentário. Valeu, galera. Fui!